Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos continuar estudando o resumo dos livros da Bíblia e hoje é o dia do livro do profeta Abacuque. Abacuque, como muitos outros que nós já estudamos aqui, fala sobre o pecado do povo de Deus, a iniquidade, como eles se desviaram do que Deus tinha orientado para eles quando eles entraram na Terra Prometida e as consequências desses erros que eles cometeram. Então, ele fala também sobre a conquista dos caldeus, ou seja, ali da região da Mesopotâmia, os babilônicos, sobre o povo de Deus que haveria de vir. Então, eu quero ler com vocês aqui para começar. No Abacuque capítulo 1, 6 e 7, ele fala sobre essa invasão, né, que haveria de vir dos babilônios, né, e que aconteceu realmente. Então, o capítulo 1, versículos 6 e 7 diz assim: Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se das moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Ou seja, ele estava falando de um povo terrível, um povo algoz, um povo bem difícil, que viria sobre o povo de Deus, e eles não teriam a proteção de Deus porque eles se afastaram, eles não queriam saber de Deus mais nessa época. Estavam nem aí assim para os ensinamentos de Deus, estavam cometendo vários pecados, violência, corrupção, sacrificavam crianças para aqueles outros deuses, tinham prostituição cultural, tinha muita coisa errada que faziam, e os profetas não cansavam de avisá-los: olha, se vocês não se converterem, haverá de vir um castigo, né, sobre isso, ou uma consequência, né, não é bem a palavra castigo, mas uma consequência do que vocês estão buscando. O que a gente planta, a gente colhe, né? Então eles estão buscando o mal, eles colheriam o mal. E isso acontece mais para frente, né? A gente sabe na história do povo de Israel. Depois eu queria que vocês entendessem aqui como era a característica desse povo que iria vir sobre o povo de Deus e o quanto Deus depois acaba se vingando desse povo, porque apesar dele permitir que ele trouxesse esse castigo para Israel, lá na frente os babilônicos também caem. E olha as características do povo babilônico aqui aos olhos de Deus. Vamos ler o versículo 9 a 11, diz assim, ó. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante, ou seja, eles ambiciosos, não se contentavam, né, com poucas terras. Eles reúnem os cativos como areia, escarnecem dos reis, os príncipes são objeto do seu riso, riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Então passam como passa o vento e seguem, fazem-se culpados, este cujo poder é o seu Deus. Ou seja, esses caldeus, esses babilônicos, o poder deles, né, o poder que eles tinham, bélico, ali de conquistar as terras, aquilo era o Deus deles, né? Era uma idolatria essa característica de conquista que eles tinham. Veja que a idolatria não precisa ser apenas um objeto, um santinho, uma estátua, mas às vezes situações, às vezes até pessoas que nós podemos idolatrar e não percebemos. Então aqui eles idolatravam a própria força, o próprio poder. Continuando. No versículo... Bom, aí depois o Abacuque intercede do versículo 12 em diante, ele faz uma intercessão pelo povo, porque Deus mostra que haveria de vir, né, esses caldeus sobre o povo, e ele começa a interceder para Deus ter misericórdia, para Deus dar mais uma chance para o povo, e todo o capítulo 1, até o finalzinho, ele fica falando sobre essa intercessão, fazendo esta oração sobre o povo de Deus. Porém, ele fala assim, ó, no capítulo 2, versículo 1, ele aguarda a resposta de Deus. Quantas vezes nós oramos? A gente ora, termina de orar, sai andando e não aguarda saber o que Deus tem de resposta para nós. Nós ficamos observando os sinais que Deus nos traz como resposta. E aqui o profeta diz que ele orou e que ele iria ficar aguardando a resposta de Deus. Olha o que ele fala no capítulo 2, versículo 1. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa.
Olha que interessante, né? Ele tinha tanta certeza que Deus ia responder que ele diz que eu não vou sair de lá enquanto Deus não me responder, né? Então nós temos que ter essa fé, essa firmeza de que Deus vai nos responder e observar as situações, porque às vezes ele não vai falar com você assim com uma voz, eis que te digo, né? Não, às vezes as situações vão mostrar, às vezes você vai ouvir uma palavra de alguém, às vezes você num louvor tem um insight. Então assim, a gente tem que ficar aberto à comunicação de Deus conosco quando nós oramos. E aqui, olha que interessante, no versículo 2 diz assim: O Senhor me respondeu e disse. Que bonitinho, né? Capítulo 2, versículo 2 diz, né? O Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão, grava sobre tábuas. Aí ele começa a contar, né? Como queria ser essa conquista aí dos caldeus. Então eu achei muito interessante nesse livro essa colocação do profeta, né? Eu vou orar e vou aguardar ver o que Deus vai me responder. Ele espera e Deus responde para ele. E aí ele fala sobre essa profecia para todo o povo, né? E no capítulo 2, no versículo 4 e 5, olha o que ele fala desse povo que viria, né? Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Você sabia que essa parte que fala aqui, ó, o justo viverá pela fé, em Abacuque 2,4, foi a frase que levantou a lebre, assim, que deu aquele insight num padre que se chamava Martinho Lutero, e ele começou a prestar atenção assim no que dizia as escrituras, e ele reparou que a igreja católica naquela época tinha se desviado muito do que eram os ensinamentos originais de Jesus. E ele começa a identificar pontos, né, na palavra, a venda de indulgências que não existia na palavra, a salvação aqui era pela fé e não porque naquela época dele, né, por volta de 1400, 1500, eles compravam na igreja a fé de pessoas até que já morreram, sabe? Tinha umas, vocês vão ouvir falar quando a gente for estudar sobre a história da igreja, né? Então, assim, era uma prática muito errada que tinha. E esse padre começa a ver essa diferença e ele consegue levantar 95 teses de coisas erradas que estavam sendo pregadas fora do que estava na Bíblia, e ele coloca lá na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, e se inicia o movimento de reforma protestante, da qual vieram todas as igrejas protestantes, evangélicas, né, que nós conhecemos hoje. Isso só a título de curiosidade, mas é através desse versículo aqui, o justo viverá pela fé. Então, nós somos justificados, nós somos salvos pela nossa fé e não por obras, não por nada que nós fazemos, porque nada do que nós fizermos tem o poder de nos salvar. Nós não temos condições de nos salvar a nós mesmos. Nós estamos perdidos. O salário do pecado é a morte e todos pecamos. Então, nós teríamos para sempre a morte espiritual. Por isso que Jesus vem, morre no nosso lugar, né? O próprio Deus se transforma em carne, como diz lá em João capítulo 1, vem, morre por nós, ressuscita, então ele leva através desse sacrifício os nossos pecados, nos limpa, nos salva, e o fato de nós acreditarmos nisso e aceitarmos esse sacrifício que ele fez por nós, aí nós somos justificados, mas não pelas nossas obras. Ok? Salvação é por fé e não por obras. Isso não quer dizer que porque você foi salvo, agora você não precisa fazer nenhuma obra. Não, porque também a fé sem as obras é morta. Não adianta nada você ter a fé se você não fizer as obras, se você não ajudar as pessoas, se você não amar as pessoas, se você não tiver uma busca de uma personalidade íntegra, né, de um caráter íntegro. Então, a fé sem obras é morta, mas a salvação é pela fé. Bom, enfim, continuando aqui, ele estava falando então que o povo era soberbo, né? Ó, eis o soberbo, sua alma não é reta nele. Depois no 5, assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como sepulcro e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Então essa era a característica do povo que haveria de vir sobre eles, soberbo e arrogante. Coisas que o Senhor abomina, como ele fala lá no livro de Provérbios. E aí, depois dessa fala de Deus, né? Ele começa, continuando aqui no capítulo 2, fala sobre os ais, né? Sobre os 5 ais sobre os caldeus, né? Então ele fala, por exemplo, ais quer dizer assim, ó, ai daquele que, né?
coitado daquele, é uma sentença negativa que ele dá sobre os caldeus. Então, exemplos, por exemplo, no capítulo 2, versículos 6, no final diz assim, ó, na segunda parte do versículo 6, ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Olha aqui, porque os caldeus, eles iam pelas terras e matavam as pessoas, pegavam tudo, roubavam as coisas delas, né, os espojos de guerra que eles falavam, e tomavam aquelas terras para si, só que aquelas terras não eram deles, né, Deus não tinha dado para eles aquelas terras, eles eram arrogantes, soberbos e queriam tomar toda a terra, né, achando que eles eram deuses. Então, ai daquele, agora isso levando para a nossa vida, ai daquele que acumula o que não é seu, né? Então, tomar cuidado com isso, tomar cuidado com desonestidade, né? Aquilo que não é nosso é maldição para a nossa vida. Então, se você, às vezes um troco errado, uma coisa assim pequena, né? Às vezes você não vai roubar nada de alguém, mas essas coisas pequenas, elas mostram o nosso caráter. Então, ai daquele que acumula o que não é seu. Depois, no versículo 9, ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho. Né? Então, como nós adquirimos as coisas que nós temos? É com trabalho, é burlando certas regras, é explorando pessoas, né? Tem gente que fica rico, mas explorou todos os seus empregados, nunca pagou devidamente os seus empregados, então ai daquele, né, que tem bens mal adquiridos. Depois ele fala no versículo 12, esse é o terceiro ai, né? Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Né? Então, ele constrói a cidade, mas à base da morte de muita gente, à base de pecado, de não respeitar as pessoas. Isso para Deus não é edificação. Para Deus, isso é maldição. Então, esse é o terceiro ai. Depois, no versículo 15, fala: ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida ao seu furor e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Então, ai daquele que faz embebeda uma outra pessoa, ou hoje em dia até mesmo droga outra pessoa para poder explorar dessa pessoa. Ou então alguém que fala assim, não, vamos beber, porque acha que a pessoa fica engraçada quando bebe, só que ela não fica engraçada, ela fica ridícula, ela passa o ridículo, né, na frente dos outros. Então, ai daquele que leva o seu companheiro a beber. Ou então aqueles que sabem que tem pessoas que estão fazendo um movimento contrário, de deixar a bebida, de deixar o cigarro, de deixar alguma substância ilícita. Ele fica, não, vamos lá, vai, larga a mão, vamos lá com a gente beber, vamos lá, não, só mais essa e tal, né? Então, ai daquele também que faz isso. E depois, no capítulo 2, no versículo 19, ele fala contra os ídolos, né? Porque eles eram um povo muito idólatra, esse povo caldeu, esse povo babilônico. Então ele diz assim, ai daquele que diz a madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Então ele fala sobre a idolatria, que na verdade aquelas estatuinhas que eles tinham de pedra ou de madeira, eles tinham muitas estátuas e muitos deuses, né? Cada deus para uma situação, para uma, né? Ele diz que aquilo não é nada, porque se você não pegar aquele bonequinho, né? E levar para outro lugar, ele não tem perna para ir, ele não tem fôlego, ele não tem vida, ele não conversa, ele não tem poder, ele não consegue fazer nada. É apenas um pedaço de pedra esculpida ou um pedaço de madeira esculpido. Ao passo, ele diz aqui que o Senhor vive no seu santo templo espiritual, que nós podemos conversar com ele, assim como Abacuque fez aqui, perguntou a Deus, né? E Deus o respondeu. É assim que nós temos que nos relacionar com Deus, conversar com o nosso Deus. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então aqui esses 5 ais nos mostram não só naquela época como aquele povo ia ser castigado, mas aquilo que nós não devemos cometer, aquelas coisas que nós não devemos fazer na nossa vida para que essas maldições não recaiam sobre nós. E depois que ele fala sobre os ídolos, né, contra os ídolos aqui, principalmente no 18 e no 19 que nós vimos, vem no capítulo 3 a oração de Abacuque.
É uma oração muito bonita, em que ele pede a Deus que esteja com eles, pede a Deus misericórdia, e diz que vai amar a Deus independente do que aconteça. Se acontecer o que ele está pedindo, ele vai continuar amando a Deus. Se não acontecer o que ele está pedindo, ele também vai continuar amando a Deus. Então é uma oração muito bonita, da qual vieram até alguns cânticos, né? Tem muitos cânticos que falam, principalmente sobre essa parte aqui que eu vou ler para vocês, que é o capítulo 3, versículo 17 e 18. Diz assim: Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado, todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Então ele está dizendo aqui que mesmo que não tiver figo na árvore lá, que era o que eles ganhavam com a agricultura, né? O figo, a oliveira para fazer o azeite, as coisas dos campos, está passando um avião, né? As coisas dos campos, por exemplo, o trigo, outros cereais que eles usavam para fazer os pães, as ovelhas, o gado. Então, mesmo que nada disso desse certo, mesmo que houvesse uma grande seca, mesmo que as coisas não andassem bem para ele, mesmo assim ele ia se alegrar no Senhor. Ele ia exultar no Deus da sua salvação. Porque nós não devemos esperar em Deus apenas as bênçãos ou as coisas que Ele pode nos proporcionar, mas nós devemos ser eternamente gratos pela salvação que Ele nos deu. Porque Deus não tem obrigação de nos dar nada. Ele dá porque Ele nos ama, né? Mas Ele não tem obrigação de nos dar nada. Inclusive, nem a salvação Ele tinha obrigação de dar. Ele deu porque Ele quis. A salvação foi de graça. E é muito linda essa parte dessa oração. Tem até alguns cânticos, né, que falam: Ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, né? Tem aquela outra também que fala: Se a figueira não florescer e a videira fruto não der. Todas elas terminando e dizendo que mesmo assim nós nos alegraremos no Senhor. Então eu quero te convidar a estudar mais o livro de Abacuque, a aprender com os detalhes do que é colocado aqui e se alegrar no Senhor, independente se você está passando por uma fase agora, nesse momento, que não é tão agradável. De repente, a sua oliveira não está produzindo. De repente, não há vacas nos currais. De repente, aquilo que você esperava não está acontecendo, mas mesmo assim se alegre no Senhor, porque Ele é o Deus da sua salvação e no tempo certo, Deus vai trazer a provisão para cada um de nós. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e até o nosso próximo programa que nós vamos falar de outro livro da Bíblia e outro profeta. Até mais, queridos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.